Olá a todos que nos assistem, é um imenso prazer estar aqui apresentando o programa Visão e Ação, agora na sua versão 5.0 já. Eu estou aqui hoje ocupando o lugar do meu colega que está aqui ao meu lado, Marcelo Verli. Marcelo, prazerzaço estar aqui te entrevistando, irmão. Denis, quero te agradecer demais, né? Há 10 anos, logo após já passou isso tudo? 10 anos. Meu Deus. Logo após a conclusão do meu último mandato, dos 3 mandatos como vereador aqui em Nova Friburgo, que muito me honrou, eu recebo uma ligação no dia do meu aniversário, dia 6 de janeiro de 2017, quase 10 anos na verdade, e você se dirige à minha residência, um bolo, um refrigerante e um convite. Fiquei meio bolado com o convite, confesso, porque até então eu só tinha sido entrevistado e você me convida então para participar, né, para construir essa proposta que se inicia ali meados de 17 e a gente já está agora no 10º ano consecutivo. Meu Deus. Com centenas de entrevistas realizadas, muitas profissionais passaram por aqui. Então, quero te agradecer inicialmente. Nada, prazer. Acho que a gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Prazer. E, sem dúvida, é um tempo muito especial. E muitas pessoas comentam, Verli, estou te vendo lá na TV Cidade. Ainda então, bem. Te agradecer demais aí pela oportunidade. Isso é fundamental. A comunicação, eu não lembrava que fazia tanto tempo, de verdade. Não lembrava mesmo. Passa muito rápido. Muito rápido. A comunicação, Marcelo, ela é fundamental, assim, é óbvio, desde os primórdios, né? A comunicação é fundamental. Mas ela tem se tornado, engraçado como essa coisa do cíclico, tudo é cíclico, e aí esse vai e volta, e como ela se tornou importante logo alguns anos atrás, quando começaram a trabalhar a fake news e esses perigos todos. Desinformação, né? A desinformação, acho que fizeram um uso excessivo até desse marketing negativo para pejorar algumas comunicações que não eram tão ruins, eram sérias, mas aí, enfim, a gente tem as Jogou pessoas... numa vala comum, né? Exato. A gente tem essas pessoas que gostam de jogar todo mundo na mesma vala, o que é péssimo, mas a comunicação... ela é importantíssima, não só para a gente apurar se é verdade, se é mentira, os fundamentos do jornalismo. Trazendo essa realidade desse assunto para cá, essa era uma pauta que eu queria conversar com você, para a gente levar quem está em casa, a gente percebe nitidamente, como dono de veículo de comunicação e jornalista, eu percebo nitidamente uma queda enorme da comunicação na cidade de Nova Friburgo. E não por motivo desse que eu estou falando, de desinformação ou da rede social, não por isso. Porque nas cidades pequenas, as fontes de informação se reduzem, na maioria dos casos, às instituições de saúde e segurança, à prefeitura municipal, que é a maior empregadora do município, e à rede de empresários, aonde você vai tratar basicamente de economia, de oportunidade de emprego e renda, e etc. E a gente tem visto, já são 5 anos de governo do prefeito Johnny Maico, 5 e pouco, né? Indo para o 6º, né? Indo para o 6º ano. Na verdade, vai finalizar o 6º. O 6º, agora, no final desse ano, exato. Também passa rápido, né? Então, a gente tem uma percepção de uma cidade muito introspectiva e pouco comunicativa. E isso atrapalha demais, porque a gente tenta se comunicar, a gente tenta levar a informação, a gente tenta buscar a oportunidade e esclarecimentos para as pessoas, e também numa continuidade de época ruim do lado educacional, que você como educador sabe disso. A educação, o Brasil é sempre o país do futuro, mas essa educação da base educacional nunca chega. O que a gente percebe é que continuamos com uma população com muito baixo conhecimento. E a comunicação poderia ajudar muito isso, como foi o caso lá atrás do telecurso 2º grau, que instruía muitos trabalhadores que acordavam 5 horas da manhã para poder ter ferramenta importantíssima. Exato. E hoje o que a gente vê é uma exploração financeira na rede social. Então, esse lado da comunicação, aproveitei para fazer esse desabafo e também não é só um desabafo pessoal, é uma constatação. Você pode olhar hoje Jornal A Voz da Serra, as rádios, os telejornais locais, a própria InterTV, o enfraquecimento de informações. A gente, por exemplo, tenta se comunicar aqui com a Prefeitura Municipal, a gente manda um e-mail, o prefeito publicou um decreto.
eu gostaria de informações, e aí você faz o papel do jornalista, Marcelo. Você entra com 3 questionamentos, não questionamentos de confronto, questionamentos explicativos. Eu quero entrar aqui com 3 perguntas para eu conseguir sanar algumas dúvidas que entendi por obscuras ou entendi por não tão claras assim. Sabe qual é a resposta? Foi publicado, a resposta está no e-mail, foi publicado no vídeo no Instagram. Já foi dito em outro local. O que é isso? Cadê a comunicação? E esse foi uma surpresa, porque o governo do Johnny vinha de um governo questionador de posições obscuras, de falta de comunicação, de Renato Bravo, que tomava medidas ao calar da noite, e Rogério Cabral, e medidas passadas, governos passados. Então, assim, isso é muito... Eu estou falando pelo setor de comunicação como um todo. A gente percebeu aqui enfraquecimento dos nossos alunos. Você, como professor, professor da Universidade de Estácio de Sá, teve um papel fundamental no desenvolvimento desses alunos de comunicação. Você trouxe para cá, por exemplo, o Guilherme, foi indicação sua para mim, maravilhoso. Profissional excelente. Maravilhoso. Super já está voando. Voando, super dedicado, ama o que faz. Com ele também vieram outros antes dele também. Então, e essa parceria com a Estácio nasceu da sua indicação também. Então, você é um impulsionador desse lado da educação e de qualquer lado que se amplie essa questão do desenvolvimento, o seu trabalho no Sebrae, tudo isso envolve desenvolvimento Sim. como um todo. O Free Valley, Nova Free Valley, é isso, e a gente não vê isso na cidade hoje. O que a gente vê na cidade hoje é fechamento de portas. É claro que a gente sabe que o comércio eletrônico está aí e está difícil bancar uma loja Sim. de porta aberta, mas você tem governos municipais, estaduais e federais para tomarem medidas, porque a situação vai caminhando por si só, né? Verdade. Então, falei demais. Dá seu ponto de vista sobre isso. Você fez uma análise extremamente real, né? E a gente tem vários fenômenos que se entrecruzam, né? A gente vive hoje o que se chama de modernidade líquida. Tem até um filósofo que faleceu recentemente, o Zygmunt Bauman, que falava exatamente sobre isso. Tudo é muito rápido, muito efêmero, acontece e já passou. O noticiário de ontem você já esqueceu, o noticiário de hoje está sendo difundido por muitas mídias, algumas com correção e integridade, outras sem responsabilidade nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Consequentemente, a fragmentação da nossa atenção é muito grande. A gente é bombardeado diuturnamente, né, por informações de fontes diversas, com essa convergência das mídias para a internet. Isso tem muito a ver com o fenômeno da popularização via smartphone. Uhum. Hoje você tem acesso ao mundo inteiro que está acontecendo do outro lado do mundo instantaneamente. Mas aí você pega no exemplo local, você não consegue pedir, por exemplo, para resolver um problema de iluminação pública na palma da sua mão. Você tem que seguir métodos que são do século passado. Então a modernidade não chegou em várias situações aqui em Nova Friburgo. Vocês e outras TVs locais, jornais, portais, fazem um trabalho espetacular, fundamental, oferecem credibilidade, mas vocês são 5, 6, 8, 10 de centenas de fontes. Algumas dessas fontes alternativas até são corretas e verdadeiras, mas muitas delas são, infelizmente, eleitoreiras, com um pensamento financeiro Sim. de aproveitamento, sem pensar realmente no interesse público. Então, são esses elementos também. Por outro lado, nós temos escola de formação profissional na cidade, em especial a Universidade de Estácio de Sá, tanto publicidade e propaganda quanto jornalismo, que vem qualificando centenas de profissionais ao longo do tempo. E aí eu brinco sempre dizendo que eu acredito na rapaziada. Então, quando você tem um jovem como o Guilherme, vindo aqui para a TV Cidade, como o Matheus e como tantos outros, tendo você como mentor, tendo a Geise como mentora, há esperança. Você tem a expectativa de que eles possam se profissionalizar, possam se desenvolver e oferecer uma contribuição à altura do que a gente espera. Então, esse é um ponto em relação ao que você falou, que eu não tiro uma vírgula, acho que é um desafio. Paralelamente à pandemia, que acelerou muita coisa, a transformação digital acelerou 10 anos, nós desenvolvemos também o que se chama de infodemia, uma pandemia de desinformação. Então você fica meio sem saber qual fonte você vai seguir. E aí isso gera o que inicialmente se chamou de pós-verdade. Aliás, foi a palavra de 2016 eleita na Universidade de Oxford como a palavra do ano, que é o quê? Fake news, né? E nem tudo é fake news.
Porque às vezes você tem uma informação que ela está um pouco enviesada, mas Exato. ela tem um corpo tem um geral. contexto verdadeiro. Mas também tem muita fake news. Esse Porque é um ela ponto. sofre um direcionamento. Direcionamento. Né? E isso faz parte do processo democrático. Sim, né? Você sim. vai ter sempre as diversas vertentes, as diversas Os lideranças. canais de informação tendenciam, né? Aquela coisa da imprensa, ela tem que ser isenta. Na prática, não se vê isso. A verdade é que hoje, bem mais da metade da imprensa, ela é altamente vendável. A gente percebe isso nitidamente. Eu estou falando dessa mídia ninja, que é a mídia da internet. Porque você não tem critério. O que você tem ali... Falta parâmetro, muitas Exato, vezes. não né? tem. E essas pessoas não têm ninguém para cobrá-las. Por quê? Porque subentende-se que a internet é livre. Terra de ninguém, né? Exatamente. Só que aí muitas vezes você se depara com uma realidade jurídica que acaba gerando determinadas penalidades, né? E aí as pessoas veem que não é tão terra de ninguém assim, né? Então esse é um ponto importante. Em relação à nossa atuação, Denis, você toca um ponto importante, eu fiz questão de iniciar fazendo um agradecimento, porque eu saio do último mandato, foram 3 mandatos consecutivos como vereador em Nova Friburgo, entregamos com muita qualidade, muitos trabalhos, né, muitas legislações. O movimento Estudar Aqui é federal, que contribuiu para a vinda da UF e do Cefet. Eu já tinha trabalhado muito pela vinda da UERJ para Nova Friburgo, juntamente com o então deputado estadual, que eu não me canso de falar e agradecer, Carlos Guimarães, foi fundamental para que nós tivéssemos o UERJ em Nova Friburgo. Pela minha participação no governo municipal no início dos anos 2000, nós conseguimos trazer para Nova Friburgo o Polo CEDERJ, que hoje funciona ali no CIEP da Via Expressa. Né? Trouxemos a primeira edição do pré-vestibular social, que funcionou durante anos no Colégio Odete Pena Muniz. Então, já vinha com uma atuação importante na esfera pública, além da minha atuação de quase 35 anos na UERJ. Dia 1º de agosto, farei 35 anos como servidor público estadual, muito honrado de atuar nos quadros da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí eu saio do mandato no final de 2016. Continuei trabalhando permanentemente, além de fazer e concluir meu doutorado, publicar o livro Educando para a Democracia. Em 2017, final de 2017, eu sou convidado e assumo em 2018 a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação da cidade. Desenvolvemos um trabalho muito bacana, a muitas mãos, com o apoio de muitas pessoas, de muitas instituições, que se constituiu, como que você falou, né, chamou de Inova Free Valley, que é o projeto que faz com que Nova Friburgo sonhe com a possibilidade de se fortalecer como polo tecnológico, polo de inovação, isso sem ocupar cargos públicos. Eu saio do último cargo público que eu ocupei em 2020, os últimos 7 meses eu atuei como secretário municipal de educação, exatamente no período da pandemia. Fui secretário de educação em 2 momentos críticos da história de Nova Friburgo, na época da tragédia climática e na época da pandemia. Fizemos um trabalho épico, espetacular. Por quê? Porque nós demos autonomia aos profissionais. Nós respeitamos os profissionais de educação. Nós oferecemos condições de trabalho. Nós acolhemos os profissionais. Nós não impusemos nada. Infelizmente, Denis, o que a gente vê hoje é um adoecimento da classe educadora de Nova Friburgo, por conta de comportamentos equivocados das lideranças, por conta de pressões excessivas, por conta de episódios de assédio. Nós fizemos o trabalho inverso: acolhimento, carinho, cuidado. Meu último cargo público, então, foi em 31 de dezembro de 2020. De 1º de janeiro de 2021 até agora, não parei de trabalhar um instante sequer em prol do desenvolvimento de Nova Friburgo, da nossa região, na educação, na inovação, na tecnologia, nas consultorias, enfim. Então, isso é missão de vida, não está atrelada a uma função executiva ou legislativa. Agora, quando você ocupa uma função pública de relevância, você tem o potencial de realizar muito mais. Então, acho que esse é um ponto importante. Não, sem dúvida. E o que você falou hoje é muito importante mesmo a gente analisar do ponto de vista da montagem do organograma do funcionalismo público quanto às nomeações. O que a gente percebe hoje em qualquer escala do excesso de coação de funcionários é absurdo. É absurdo. É absurdo. É absurdo, é claro, é notório, porque as pessoas não conseguem mais fazer isso de maneira oculta. É desumano. É totalmente. Desumano. Isso tá nas mensagens de WhatsApp e de qualquer lugar. Hoje, funcionários gravam e eles têm medo, com razão, na minha opinião, porque é uma coação moral irresistível isso, né? De divulgarem, de colocarem, de se colocarem, de darem opiniões. E aí isso reflete diretamente aonde, Marcelo? Na falta de acesso à informação. Sim. Por quê?
Porque não é interessante que a mídia consiga conversar com o secretário, porque ele não pode falar abertamente, então eu tenho que passar primeiro pela Secretaria de Comunicação, que tem que avaliar o que pode ser falado, que tem que avaliar... Isso me lembra muitas reportagens antigas da Rede Globo de televisão, quando ela falava assim, estamos aqui no Congresso Nacional, votação importante. Nesse momento, os líderes estão reunidos numa sala negociando a votação. Quer dizer... Todo mundo ficava perplexo quando vazava um escândalo. Mas, no fundo, estavam lá dentro sentados negociando uma coisa que estava sendo ocultada, a informação, o acesso à informação. E, no final das contas, ia ser feito da maneira que fosse privilegiar a quem estivesse decidindo. E isso por manter a categoria ou não. Antigamente, você fazia uma indicação na prefeitura, como foi o seu caso de administrar por essas duas vezes a pasta da educação. Em dois momentos críticos. Exato. Em 2 momentos difíceis. O que eu estou querendo dizer com isso? Que não se chama uma pessoa só por causa do currículo impresso dela. Se chama porque entende-se que ela vai resolver uma crise, um problema. E agora, quando teoricamente não há essa crise, não há esse problema... eu posso chamar o melhor indicado político que me disseram, porque esse não precisa resolver grandes problemas. Ou que reze na minha cartilha, ou que não tenha autonomia, ou que se sujeite a determinadas práticas e comportamentos que são desumanos. E aí eu preciso me solidarizar, né? Pelo fato de eu ter atuado não só na Secretaria de Educação, mas em outras secretarias, e também como parlamentar. As pessoas mandam mensagens, as pessoas me encontram. Eu quero me solidarizar com os profissionais de educação de Nova Friburgo, em especial da municipalidade, que têm passado momentos difíceis, têm sido perseguidos, têm sido ameaçados, têm sido coagidos. Isso tem sido, inclusive, refletido em ações judiciais. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo, porque são esses profissionais que estão construindo o futuro da nossa cidade. E aí são pessoas que estão adoecendo, são pessoas que estão com síndrome de burnout, são pessoas que estão pedindo licença por não estarem aguentando esse tipo de pressão equivocada num tempo que não é um tempo de crise deles. Exato. Não é um tempo de tragédia e não é um tempo de pandemia. É um tempo relativamente tranquilo. Então era um tempo em que o acolhimento, o carinho, o cuidado deveriam ser as marcas principais. Tem sido o inverso, infelizmente. À exceção daqueles que são mais próximos, né? Os que são chamados tradicionalmente como apaniguados. Mas, assim, a grande quantidade de profissionais que atuam nas mais de 100 escolas e creches de Nova Friburgo tem passado momentos difíceis e eu quero me solidarizar com cada um, com cada uma. E essas coisas todas passam, né? Os governos passam. Sim. As pessoas esquecem, Denis, que os governos são cíclicos. As pessoas podem obter votações magníficas e do dia para a noite se tornarem pó. Porque o humor do eleitorado, ele varia de acordo com o que está acontecendo em termos concretos. A democracia não é um ente abstrato. A democracia não é algo que a gente pense hipoteticamente. Ela é entrega na ponta. A escola está funcionando, o posto de saúde está funcionando, o hospital municipal está funcionando. Ele ainda está funcionando graças à qualidade dos profissionais. Porque se eles fossem contar com a estrutura de liderança, já teria interrompido suas atividades há muito tempo. Esse é um tópico que a gente vai voltar no segundo bloco, eu vou tocar sobre esse assunto, que aí você vai entender a analogia e quem está em casa também. A gente vai para o intervalo e a gente volta já. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219
6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Visão e Ação 5.0. Hoje eu ocupando aqui o lugar do meu camarada Marcelo Verli, que é meu entrevistado. Marcelo, a gente terminou o primeiro bloco, você comentando, graças aos profissionais, o hospital, escolas, creches, funcionam sozinho. Essa era a minha pauta para o segundo bloco. Eu ia remeter a um assunto que eu considero importantíssimo e que parece estar passando em branco, mas esse sinal para mim de que está passando em branco é exatamente o reflexo de que, graças aos profissionais, o sistema anda sozinho. Me refiro ao governo do estado do Rio de Janeiro. A gente viu o que aconteceu. Que imbróglio, hein? Que coisa. A gente viu o que aconteceu. Essa briga toda, a gente viu, isso reflete diretamente aqui em Nova Friburgo para a gente conseguir constatar a briga pelas nomeações em Nova Friburgo do governo do estado. Fulano é superintendente, o outro é supervisor, o outro é isso, o outro é aquilo. A gente acompanhou isso desde o primeiro mandato. Desde o primeiro mandato do Johnny Michael. E fulano é supervisor, fulano é isso e aquilo, e o Estado colocando o maquinário para funcionar aqui em Nova Friburgo. O SEDAI tinha sido leiloada. As ações. Muito dinheiro. Peso de ouro. Muito dinheiro derrama no mercado. de dinheiro. Os projetos, inclusive esse projeto todo de canalização que saiu no Rio Bengalas era de 2012, da época do Rogério Cabral, e foi... E até governos anteriores já tinham feito esse pleito já também. tinha. Eu digo que era do Rogério, não que ele executou o planejamento todo. Esse projeto conseguiu ser finalizado para ser protocolizado na época do Rogério Cabral, porque os estudos todos já haviam sido feitos há muito tempo. Só que todos os prefeitos pleitearam isso ao governo do estado. Todo mundo queria ser o realizador da obra. Quem não queria? Sem dúvida. Primeiro que o município não ia gastar nada, como não gastou. Então é a melhor obra do mundo. Sim. O estado vem aqui, executa, eu ganho crédito e fico bem. Isso. Claro. A reeleição dos prefeitos a nível nacional em 2024 foi superior a 85%. Exato. Foi o maior índice da história. Exato. Então a gente acompanhando isso, aí a gente teve o escândalo do governador Cláudio Castro, a renúncia dele, né? Logo após a condenação dele, então ficou inelegível. Ele renunciou no dia antes. Um dia antes. E no dia seguinte o TSE decide pela sua cassação. Exato. E aí 8 anos de inegibilidade. Aí a gente tem o quadro onde o desembargador, doutor Ricardo, assume o governo do estado do Rio de Janeiro. Tem sido um excelente governador. Exatamente. Mas aí é a prova de que a máquina, por muitas vezes, caminha só. Sim. Essa é a prova real, porque como é que você vai contestar isso? Sim. E aí o governador, a princípio... Quase 3 mil exonerações até agora, devem chegar a 6 mil. Foram mais de 3 mil. Já passaram 3 mil essa semana. 3.500 foi na primeira leva. Chegou a 3.500. 3.500, redução de salário, retirada de gratificações. Interrupção de projetos, suspeitos. Exato. Repasses que também geravam dúvidas. E o que mais me chama a atenção, e a máquina continua andando, a polêmica deu uma estancada, a gente vê um comportamento diferente nos comandos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também na Polícia Civil, uma atuação muito mais forte na cidade da polícia. Mais técnica. Exato. Menos política. Exato. Menos política, mais técnica. Que são corporações importantíssimas para o bom funcionamento da sociedade. Exatamente. A gente percebe isso claramente. E um fato que me chama muito a atenção. Nenhum político está reclamando. Por que será, Marcelo?
Denis, eu gosto sempre de fazer uma remissão histórica e muita gente talvez vá se recordar desse momento, né? Em 2018, nós tivemos uma eleição para o governo do Estado, num momento de uma polarização nacional muito grande, que permanece, de certa forma, até hoje, mas que naquele momento era muito evidente. E Eduardo Paes, que à época já tinha sido prefeito da cidade do Rio de Janeiro por 2 mandatos, lidera as pesquisas durante boa parte do processo eleitoral, pré-campanha, enfim. Poucos dias antes da eleição, poucos dias, não foram poucas semanas, não, poucos dias, aparece um nome, 1, 3, 5, 15, 20, aumentando o resultado na intenção de voto, quase vence no primeiro turno. Um absoluto desconhecido. Eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se você já tinha ouvido falar. Eu nunca tinha ouvido falar. Wilson Witzel? Não posso nem isso. Eu nem posso falar muito porque eu não sabia, não conhecia. Vou te falar que nesse mesmo estúdio que a gente está gravando aqui, bem aqui à minha direita, eu entrevistei ele aqui. Aí eu tomei conhecimento de quem era o Wilson Witzel. Eu não fazia ideia antes. Não fazia. Ele chegou aqui numa caminhonete importada, com assessoria, trazido pelo Sérgio Loubach. E eu entrevistei quase todos os candidatos. Entrevistei o Tarcísio Mota, entrevistei o Chico Alencar, não era candidato, mas estava apoiando o Tarcísio. Entrevistei outros candidatos também. E aí eu tomei conhecimento de quem era o Wilson Witzel. E, sinceramente, honestamente, achei que não tinha a menor chance de chegar... E não podemos esquecer quem era o vice de quem a gente não conhecia, que era o mais desconhecido ainda, Cláudio Castro. Então, essa foi a chapa... Eu também não conhecia. Essa foi a chapa que acabou sendo vencedora. E, naquele momento, nós tínhamos não só o Eduardo Paes, que já era um prefeito muito bem avaliado, tanto que depois ele retorna. Aliás, eu falo o seguinte... para os cariocas, especificamente, foi ótimo o Eduardo não ter sido eleito governador em 2018, porque ele volta na eleição seguinte para prefeito, 2020, faz um excelente trabalho, como já tinha feito nas 2 gestões anteriores, é reeleito em 24, tetra, prefeito, né, da cidade do Rio de Janeiro, nenhum outro prefeito tinha sido tão bem avaliado e com tantos mandatos, mas já foi ali uma perda para o eleitorado fluminense, que na sua soberania opta por 2 desconhecidos. E não podemos deixar de dizer também quem era o vice, o candidato a vice do Eduardo na eleição de 2018. O deputado estadual Conte Bittencourt, um quadro de alto nível da política fluminense, tinha sido presidente da Comissão de Educação da Alerj durante anos. 9 anos. Vários anos, quase 10 anos. Uma pessoa com ligações com Nova Friburgo e com o interior. Era, para mim, o Dream Team. Iam fazer uma gestão no estado do Rio de altíssimo nível. O eleitorado soberanamente opta por Wilson Witzel e Cláudio Castro. Wilson Witzel se torna o primeiro governador deposto na história do estado do Rio de Janeiro, votação unânime pela Alerj, e aí assume como governador o vice de quem era desconhecido, mais desconhecido ainda. E aí assume o governo, e aí o ponto central, vende as ações da SEDAI. Um dinheiro gigantesco. 9 bilhões. E aí distribui recursos para os municípios, consegue não só a sua reeleição, com uma votação expressiva no primeiro turno, disputando com o Marcelo Freixo, e posteriormente acontece isso tudo que a gente viu, escândalo do CEPERJ, a renúncia dele um dia antes, né, da decisão do TSE, e aí a escala sucessória que a gente não pode esquecer. Quem era o vice-governador? Thiago Pampolha. A gente não sabe exatamente o que aconteceu no bastidor, mas quem olha assim e lê um pouquinho o quadro, percebe que pode ter havido um acordo para que o Pampolha fosse para o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, para ele sair da escala sucessória. Assume, então, na escala sucessória, saindo do governo do Estado, o potencial pré-candidato a governador, que era o presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que é preso. Aí passa antes da renúncia de Cláudio Castro. Antes da própria renúncia. E aí você tem um vácuo na cadeia sucessória. Quando o Cláudio Castro sai, quem deveria assumir seria a presidência da Alerj, mas aí há uma decisão por parte do STF, fazendo com que o desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto, assuma o governo do Estado. Eu sou servidor público estadual, Denis, há 35 anos, desde 1º de agosto de 1991. Eu fiz o concurso público pela FESP, que posteriormente se tornou CEPERJ. Então era a FESP, Fundação Escola de Serviço Público, ali em frente ao Shopping Rio Sul. Acho que foi a primeira vez que eu fui ao Shopping Rio Sul com meus 20 anos.
Fiz a prova ali do lado, em frente, na verdade, na FESP. Tomo posse em 91, o Instituto quase fecha, por isso eu sempre falo da importância do Carlos Guimarães, junto ao novo governador Brizola. A gente consegue uma mobilização, a UERJ incorpora o Instituto. Então eu sou servidor público estadual há 35 anos. E nos últimos 20 anos, 20 a 25, tendo uma atuação política também. O que o governador Ricardo Couto está fazendo nesses poucos meses de gestão é algo absolutamente essencial para você poder azeitar a máquina pública, fazer com que as secretarias funcionem de acordo com as demandas da população, enxugando os penduricalhos, exonerando os funcionários que não estejam atuando. Claro. E aí, olha só o dado. O déficit do governo do Estado em 2019, das finanças públicas estaduais, 2026, é de 19 bilhões de reais. O deputado estadual Luiz Paulo, ele sempre fala muito sobre isso, né, que é um decano da Alerj, um quadro inatacável da política fluminense, uma das grandes referências. A atuação do desembargador, presidente do TJ, que hoje é o governador, que aí é a judicialização máxima da política, né, fluminense, por um momento, porque a política fluminense virou uma vergonha nacional, pode levar, e eu falo isso porque ele deu uma entrevista essa semana, o secretário de Fazenda, o Guilherme, secretário estadual de Fazenda, levou até um susto, falou, eu vou ter que fazer um movimento que eu nem estava imaginando, enfim. Ele disse que a intenção dele é que os 19 bilhões de déficit se tornem 5 bilhões de superávit. Ou seja, 24 bilhões. Com 24 bilhões. 24 bilhões de diferença. Agora, tem um dado importante. O governo do Estado conseguiu, junto ao governo federal, a saída, ainda que possa ser temporária, do regime de recuperação fiscal, que consumia 500 milhões de reais mês, para o Propag, que é um outro programa de refinanciamento de dívida, que caiu para 100 milhões. Então você teve uma redução de 400 milhões que não teria acontecido se o grupo anterior tivesse permanecido à frente do governo do Estado, porque não havia credibilidade para isso. Então esse é o quadro complexo do Estado do Rio de Janeiro, e a gente agora tem mais uma possibilidade de eleger alguém com a envergadura, com o compromisso, com a técnica e com a política de qualidade necessários para que o Estado do Rio saia do quadro dantesco, você me permita aqui, dantesco, tenebroso que a gente foi desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E aí deixe de ser o que eu falo sempre, uma Ferrari com freio de mão puxado. Porque o Estado do Rio é um Estado territorialmente pequeno, quantitativamente em termos de municípios, comparativamente a São Paulo, Minas, poucos, 92 municípios, absolutamente administrável, com o potencial de se tornar o primeiro ou segundo melhor estado da federação, como a região sul do país se organizou, como São Paulo se organizou, como Minas se organizou, algumas regiões do Nordeste se organizaram. O Espírito Santo, o governador Paulo Artung fez um trabalho espetacular, levou o estado do Espírito Santo a um outro patamar. Sim. Então, a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, ela ficou totalmente imbricada com a política, por isso que a gente vê tantos problemas acontecendo. Então, essa questão que você toca, né, da despolitização das corporações, isso é fundamental. E aí, esse ano de 2026 tem sido um ano de saneamento do Estado. Então, o novo governador, que será eleito em outubro próximo, e torço para que haja uma decisão à altura dos desafios do Estado do Rio de Janeiro, encontrará uma situação em 1º de janeiro de 2027 muito diferente do que se o grupo atual tivesse permanecido na gestão estadual. Você falou a respeito do desconhecimento do então governador Wilson Witson quando venceu, e também do seu vice. Realmente eu não conhecia. Depois, conversando com outras pessoas, acabei descobrindo que ele já tinha sido colega de trabalho do ex-vereador Nami Nassif, porque ele trabalhava no gabinete, já trabalhou como assessor do deputado federal Hugo Leal e etc e tal. E aí a gente vai correlacionando uma pessoa com a outra e vai entendendo que a pessoa vinha também de um caminho, de um berço de alianças políticas, e sempre viveu por ali, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro também, etc. Mas a gente frisa aqui que é importante a gente entender o porquê que houve essa eleição de Wilson Witzel. Porque viemos em uma onda, naquela eleição, uma onda dos distintivos. Sim. Quem tinha um distintivo podia se candidatar. Não importa o que você já fez, o que você pensa, o que você acha.
Você é juiz, você é desembargador, você Militar. é delegado de polícia, você é sargento, a gente tem essa prova aí na Câmara dos Deputados hoje, quantas pessoas estão lá, uns muito bons, que mereciam mesmo estar lá, outros nem tanto, a gente sabe disso. É quase um campeonato que está acontecendo lá em Saquarema de surf. É todo mundo surfando na onda que vier. Vem uma onda, as pessoas entram nisso, e tem pessoas que são muito boas nisso. E até permanecem, né? Com o Exatamente. tempo. E outras saem, desaparecem. Aí entra o que você falou. Aí as pessoas viram o pó, é cíclico. Modernidade líquida. Exatamente. Quem entrega com qualidade permanece. Exato. Quem era só fumaça, só lacração, some. cai. Porque as pessoas precisam desse espaço, as pessoas precisam ter oportunidade. Esses também. Sim. Tem pessoas realmente que não têm oportunidade, porque a gente sabe que é um núcleo fechado de QI, quem indica. Então, assim, se você que já tem abertura com políticos não me colocar em algum lugar para que eu desenvolva a minha capacidade que você está julgando que eu tenha, eu não consigo. Sim. Porque eu não tenho como bater na porta do Eduardo Paes, por exemplo, do Pedro Paulo, por exemplo, que eu sei que você é amigo até pessoal deles. Inclusive o Pedro Paulo esteve aqui no início do ano passado, numa Aqui entrevista nos que nós estúdios, fizemos aqui na TV Cidade. E que acaba saindo de uma posição relativamente confortável de uma reeleição para deputado federal. Ele que foi considerado recentemente o melhor deputado federal do Rio de Janeiro a nível nacional, ficou em 5º lugar dentre os 513 deputados, o 5º lugar nacional e o primeiro lugar como deputado federal do Rio de Janeiro, para uma pré-candidatura ao Senado, graças à sua qualificação, ao seu trabalho. Toda vez que Eduardo Paes vence uma eleição na prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Pedro Paulo é levado para ajudar no planejamento, na organização, inclusive na parte financeira, na estruturação da sustentabilidade do Executivo. Não à toa, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro tem uma capacidade de investimento muito maior do que o próprio governo do Estado. Sem dúvida. A gente vê aí, desde a época do César Maia, fotos do Pedro Paulo caminhando com ele, inclusive com o chamado Tijorola, um Motorola desse tamanho aqui na cintura, e aí, pendurado. Denis, você toca num ponto importante, né? Minha relação com o Eduardo Paes e com o Pedro Paulo, ela tem 21 anos de duração. Quando eu fui para o PSDB em 30 de setembro de 2005, lembro como se fosse hoje, recebido pelo Márcio Fortes, então deputado federal. Márcio Fortes e Luiz Paulo Corrêa da Rocha eram as grandes lideranças do partido, Otávio Leite também uma grande liderança, Eduardo Paes era deputado federal pelo PSDB e Pedro Paulo era assessor do Eduardo Paes, ele não era nem ainda candidato. Como era o caso do Cláudio Castro, na época que era assessor e aí, do Léo. Pedro Paulo vem candidato a deputado estadual na eleição em 2006, quando eu venho candidato a deputado estadual pela primeira vez. Eduardo Paes, ele vem candidato a governador pela primeira vez. Muita gente acha que Eduardo será candidato a governador pela segunda. Não, é a terceira vez. Ele disputou em 2006 e não foi para o segundo turno. Em 2018 eu já comentei e agora ele é pré-candidato ao governo do Estado novamente. Então a minha relação com eles é uma relação de integração e de confiabilidade que dura 21 anos. E aí as pessoas ficam falando, Marcelo, olha só, eu não tenho necessidade de provar nada para ninguém. Não. O meu trabalho é um trabalho direcionado em prol dos interesses da sociedade. E eles confiam tanto no meu trabalho que a presidência do PSD Nova Friburgo é de minha responsabilidade desde o início de 2024. Então a gente permanece na presidência, ajudamos a organizar o partido nas eleições de 2024, estamos organizando o partido para as eleições de 2026. Então não tem nenhuma dúvida quanto a isso, né? Tem muito burburinho, você sabe disso. Né? Só para a gente finalizar esse bloco aqui, o que eu queria frisar era isso, que a eleição de 2018, foi a eleição do distintivo, né? Que dá para a gente chamar dessa forma. E eu falo que foi a eleição também do vento. Veio um vento. e agora, com essa questão cíclica e isso tudo que essa mudança de comportamento, a gente volta para 2026 com uma eleição que, na minha opinião, já está clara, ela vai ser uma decisão político-administrativa. Tirando essa questão toda midiática, de uma excelente campanha, que alguns candidatos conseguem desenvolver realmente um trabalho diferenciado na questão da campanha, eu acho que nesse ano de 2026, até por causa da questão econômica que o país vive e da questão de um colapso na segurança pública, acho que são dois pontos extremamente importantes que vão pesar demais na consciência do eleitor. Eu vou para o terceiro bloco e daqui a pouquinho a gente volta. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira,
martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e aqui em Gelim. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. A NR1 mudou. Os riscos psicossociais agora fazem parte da segurança do trabalho. A saúde mental também é uma responsabilidade da empresa. E nós, da Demorais Consultoria, estamos prontos para te ajudar com a identificação, avaliação e plano de ação para esses riscos, garantindo total conformidade legal. Sua empresa está preparada para essas mudanças? Demorais Consultoria. Juntos, transformamos segurança em cultura. Voltamos no terceiro e último bloco do nosso programa Visão e Ação 5.0 e a gente falou aqui sobre temas muito atuais e da coisa cíclica. O tema atual é o mesmo do passado, só que nessa coisa do vai e volta. Parece moda, né, Marcelo? Parece que a gente está falando de estilos e moda. Boca de sino, calça não sei o quê, e aí vai tudo se repetindo. Verdade. Marcelo, trazendo para a atualidade aqui do município, a gente tem na eleição agora o caso da tia Carla. A gente falou aqui do Wilson Witzel, falamos da cassação, da renúncia para não cassação de Cláudio Castro, condenação dia seguinte, e a gente tem a notícia recente da vereadora tia Carla, que foi julgado procedente pelo TRE, né? Isso, foi unânime também, foi pedida a cassação da chapa, de toda a legenda dela, né? Como é que você vê isso? Assim, para a política, por exemplo, os temas que eu quero trazer para dentro desse assunto são o quê? Ela foi cassada agora. Você julga isso muito moroso? Porque ela votou. E as votações que ela fez? Não sei de cabeça dizer se ela teve algum voto decisivo ou não, Sim. de desempate ou não. Qual é a sua análise quando você foi vereador? Já aconteceu esse tipo de coisa? Denis, por questão similar à da tia Carla, eu entendo que não, pelo que eu me recordo. Na verdade, muitas pessoas acham que existe uma cota para mulher. No momento que você monta... A cota é de gênero. A cota é de gênero. De gênero. Mas, infelizmente, o nosso déficit democrático brasileiro faz com que poucas mulheres ou menos mulheres do que homens participem da política. Não é porque elas não queiram participar, é porque a gente vive numa sociedade culturalmente mais patriarcal, com um modelo que acaba dificultando a participação, a presença. Eu gostei disso aí, porque eu não gosto quando usam, não gosto preferencialmente, não opto, nem gosto de quando dizem que é machista. Não, não é machista, é patriarcal. O modelo é patriarcal, infelizmente, porque, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos importantes na construção. E as mulheres, historicamente, ofereceram e oferecem contribuições importantíssimas. Maravilhoso. No mundo inteiro, claro. Todos os países, nas mais diversas áreas. Então, na política, elas também têm contribuições importantes. Eu vou tirar o meu exemplo, meu primeiro mandato como parlamentar em Nova Friburgo, dos 12 vereadores, só uma mulher, doutora Jamila Calil, que fez um mandato excelente, inclusive.
Então, infelizmente, o déficit de participação das mulheres na política é muito grande em Nova Friburgo também. Tanto que dos 21 parlamentares de Nova Friburgo hoje, 2 mulheres, a vereadora Maiara Felício e a vereadora Tia Carla. Então, a cota é de gênero. Poderiam ser 70% de mulheres em cada nominata e 30% de homens. Mas, tradicionalmente, são 70% de homens e 30% de mulheres pela dificuldade de mobilizar, de ter envolvimento feminino na política. E aí, infelizmente, a gente vê casos similares, as nominatas são montadas e você complementa com alguma mulher que nem sempre participa ativamente do processo eleitoral. Só para fechar a nominata. Nós tivemos um cuidado muito grande quando montamos a nossa nominata em 2024. As mulheres que compuseram a nominata, elas foram diuturnamente informadas de que elas estavam sendo realmente candidatas, precisariam buscar votos, porque isso é fundamental no processo político eleitoral. E aí, infelizmente, aconteceu. Quando eu falo infelizmente, por quê? Porque ela foi eleita. Claro. Então, ela, assim, provavelmente, ela não participou da montagem da nominata. Sim. Ela não teve responsabilidade nessa montagem. Ela cuidou da campanha dela. Ela cuidou da campanha dela. E foi eleita, né? E foi eleita. Exato. E ela representa um segmento importante Sim. da comunidade, Sim. em especial da região do Cordoeira, Cordoeira. sim. Né? Então você... E como a gente defende o processo democrático, isso é legítimo. Né? Exatamente. Agora, o sistema judicial eleitoral, né, nesse caso, pelo Tribunal Regional Eleitoral, ele tem os seus ritos, os seus trâmites, o seu timing, o seu tempo, e aí toma uma decisão unânime que tem essa repercussão. Eu acredito que seja uma decisão passível de recurso, Sim, que passível, pode gerar um efeito suspensivo, e aí isso sobe para o Tribunal Superior Eleitoral. Então pode ser que ela não saia de imediato, aí precisaria analisar com mais detalhes, mas o fato é que cada vez mais se precisa ter muito cuidado quando você monta uma nominata. E qual é a lógica? Numa Câmara, você tem 21, Nova Friburgo, você tem 21 cadeiras. Você pode lançar um partido até 22 candidatos. O número de vereadores na sua nominata, do partido ou da federação. E mais um. Então, 22. Dos 22, 30% tem que ser de homem ou mulher e os 70% restantes de homem ou mulher. Então, se você monta uma nominata, 70%, você precisa ter 15 homens e 7 mulheres, em linhas gerais. Então, essas 7 mulheres, elas têm que realmente ser candidatas, elas têm que participar do processo eleitoral, têm que ter campanha, têm que querer ser vereadora, não pode ser algo de fachada, porque senão volta e meia. Isso está acontecendo não é só no Nova Friburgo. Não. Outros municípios isso já aconteceu, não só no estado do Rio, mas até mesmo em outros estados também. Você está alertando para esse lado técnico da questão da montagem da nominata, que muitas das vezes, na verdade, na maioria das vezes, isso não fica, por exemplo, a tia Carla era só uma candidata da nominata. Isso, mais nada. sei lá, 20 candidatos? Exatamente. Ela só era uma candidata. Quando eu falo que ela não deve ter participado, porque quando você preside um partido, mesmo que você seja candidato, você tem alguma influência na montagem. Eu não fui candidato em 2024, eu ajudei a montar a nominata. Eu não fui candidato. Se eu tivesse sido candidato, eu teria, de alguma forma, montado a nominata. Não foi o que aconteceu comigo. Eu acredito que, como ela está começando uma atuação política, ela não tenha tido uma influência na montagem da nominata. Não, então, o que eu estou me referindo é o seguinte: você alertou que é importante o partido comunicar às pessoas que elas têm que fazer campanha, que elas têm que buscar o voto, mas a gente entra naquela outra questão. Muitos desses partidos que montam as nominatas, às vezes buscam a questão dos votos, porque muita gente que está em casa não sabe como é que se forma a questão do quociente eleitoral. Então, essa questão do preenchimento da vaga pelo número de votos, a pessoa fica assim: se eu sou um candidato estipulado que a estimativa é que eu tenha 1.000 votos, eu vou querer um outro candidato que no máximo chegue a 500 votos. Porque ele não vai me ultrapassar. Vai me ajudar, mas não vai me ultrapassar. Constituir a massa de votos necessários. Exato. Que acho que é importante ter que fazer um cálculo rápido. Vamos supor que na eleição de 2028, 100 mil votos válidos para vereador em Nova Friburgo e que fossem 20 cadeiras. Para o partido conseguir fazer um vereador, tem que alcançar no mínimo 5 mil. Exato. O número de votantes, de votos válidos, o número de votos válidos, não de eleitores. Isso. De votos válidos dividido... De vereador. De vereador. 100 mil votos válidos para vereador, sim, claro. Para vereador. Você pode votar para prefeito e anular seu Isso, voto. por exemplo. Um exemplo, se fosse dessa forma.
você anula o seu voto para vereador. Então, tivemos aqui um cálculo redondo, como o Marcelo trouxe, 100 mil votos para a vereança. São 20 candidatos, no caso são 21, mas estipulando... Arredondar para facilitar o cálculo. Exato. Então, colocando que são 20 candidatos. Nós teríamos que ter 100 mil dividido por 20, 5 mil votos para cada cadeira. O que significa isso? Eu posso ter 1.000 votos. Se o restante dos 21 que compõem a minha legenda, a minha nominata, obtiverem, na soma deles, 4.000 votos, integram com os meus 1.000, nós temos uma cadeira. A partir Mas se momento, tiverem juntos 3.999, somando com os seus 1.000... Eu estou na que reserva. Totalizariam 4.999, você vai estar na sobra. Na verdade, você vai estar na sobra. Vou estar na sobra. Você não se elegerá, mas você vai estar na sobra. Eu estou na chamada sobra. O que seria a sobra? E aí é um cálculo complexo. O que seria a sobra? Se as 20 cadeiras não foram ocupadas, se foram ocupadas... Com pessoas que alcançaram 5 mil de imediato? Só 18 ocuparam as 5 mil. Só 18. Sobraram 2 cadeiras. Isso. A maior sobra vai ocupar a 19ª. A segunda maior sobra vai ocupar a 20ª. Acho que deu para compreender. Aí, por isso que eu falo que começa a ficar mais complexo. Mais complexo, sim. Mas o que eu quero trazer dentro disso é uma preocupação com a pessoa que é convidada para ser candidata, Marcelo. Que isso é uma preocupação que a pessoa tem que ter, não é o partido não, porque se o partido não tiver, nesse caso, o candidato, supostamente, o candidato laranja responde pelo processo. Porque, crime eleitoral, né? Crime eleitoral, porque, teoricamente, é difícil compreender a não obtenção de vantagem para a disponibilização do nome do CPF da pessoa. Sim. Então, há ali já um pré-julgamento de que houve uma obtenção escusa de vantagem em relação ao fornecimento do seu nome, do seu CPF e também da sua assinatura ao se inscrever no partido, se filiar e assim assinar a homologação, a solicitação de homologação da sua campanha junto ao TRE aqui no Friburgo. Eu nunca fui candidato a nada, mas tem pinto, tem jeito, tem mancha, tem pinto? Tem meu apoio, tem meu estímulo. Obrigado, te agradeço. Fala bem, inteligente, articulado, tem boas propostas, bons projetos. E é do bem. Isso é que importa. Para mim, o que importa mais. Tem 2 tipos de pessoas, a do bem e a do mal. Eu prefiro a do bem, mesmo que não seja tão culto assim, a gente ensina, a gente busca o ensinamento. Minha preocupação com essas pessoas, Marcelo, que fazem a inscrição e já aconteceu casos... Vou trazer um aqui bobo, o caso do porteiro de São Januário que descobriu que era dono de um monte de coisa na época do ex-presidente Eurico Miranda. É isso que eu estou querendo dizer, de pessoas que não têm o conhecimento de que estão sendo, do que aquela consequência pode trazer para eles. Explica um pouquinho sobre isso. Na verdade, parte do nosso programa está sendo uma relativa aula de educação para a democracia, que é um tema que eu prezo muito. A gente precisa cada vez mais trazer essas informações para que mais pessoas aprendam, conheçam. E aí eu quero, mulheres, participem do processo político, porque isso é fundamental para a construção das políticas públicas que vão reverter positivamente para vocês. Nova Friburgo é uma das cidades mais seguras do estado do Rio de Janeiro, mas não é mais segura para todos. É uma das cidades mais violentas contra mulheres. Índice de violência doméstica, índice de feminicídio. Maior índice de suicídio. Índice de suicídio. Enfim, a gente precisa ter cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas, não só mulheres, mas fundamentalmente mulheres, ingressando no processo político. E você, de novo, foi muito feliz na sua colocação, porque você falou um detalhe importante. Pode passar desapercebido por muitos, mas não. Você está convocando, chamando e alertando para a participação no processo. E não para a filiação. Porque conhecer o processo significa participar das instruções, participar das comunicações conselhos internas, municipais, associações, instituições representativas. Aonde você vai, querendo ou não, você vai absorvendo o conhecimento que vai evitar que você chegue ao ponto de assinar um papel que não deveria, de concordar com uma ser manipulada. Exato. E aí pode ser que essa construção te leve
em algum momento Sim. para uma candidatura. Porque é natural, né, Marcelo? Natural. Você vai ocupar... A gente voltou aqui a falar da questão as pessoas que tiveram um pouco de oportunidade por terem um distintivo e foram para a Câmara Federal, enfim, municípios e etc. E alguns desenvolveram um brilhante trabalho, outros nem tão bons assim, outros horrorosos, e, enfim, e já vão sair ou já saíram por vários motivos, né? Como foi o caso do Wilson Witzel. E a gente está aqui também falando em oportunidade. Sim. Essas pessoas que participam de processos, elas precisam de oportunidade. E a gente vê muito isso na política municipal, então a gente vê demais, pessoas que nem participam do processo, mas sempre tiveram... Não estou falando pessoas... Agora eu não estou falando pessoas do bem, não. Estou falando pessoas que realmente... Você sabe que estão em todos os lugares para fazer um preenchimento de espaço e no final só querem se filiar a algum partido porque tem 300 votos. E essa pessoa é interessante para o candidato que vai... Para constituir a massa que vai eleger alguém. Exato, mas eles nunca chegam a lugar nenhum. Você já reparou como é que o processo ele é autodemocrático? Porque não chegou a lugar nenhum. Elas conseguem serem recompensadas porque entregaram 300 votos, muitas das vezes com um emprego de peão, um emprego que não oferece ingerência sobre nada, mas elas passam a vida. Aqui em Friburgo a gente tem inúmeros casos, não vou ser deselegante, claro, é óbvio, de tocar no assunto, mas a gente tem inúmeros casos que faz parte do processo democrático, porque essas pessoas representam algum pedaço da sociedade, porque senão elas não teriam o voto, como foi o caso que a gente acabou de falar da tia Carla. Ela representa uma fatia. Ela representa. Por isso que o nome é representante, né? Tornar presente o que está ausente. E muita discussão também que já teve no passado, de vez em quando volta lá no Congresso Nacional, que é a mudança da questão da votação. Como é que a gente vai fazer agora, fazer isso por zona? Como é que a gente vai fazer? O cara é do distrito, como é que vai... E isso é um temor que muitos políticos têm, porque caso isso aconteça, muda o sistema político, o sistema de contagem de votos, e isso vai trazer um transtorno enorme para todo mundo, né? Nem sei dizer o que é bom, o que é ruim, porque caso a caso isso é uma análise muito profunda a se fazer. Sem dúvida. E tem muitos cientistas políticos debruçados sobre esse tema. Temos um friburguense que é um dos grandes especialistas a nível nacional, que é o professor e pesquisador Jairo Nicolau, tem vários livros publicados e tantos outros. Então, na verdade, há a necessidade da evolução permanente do processo democrático e os ajustes nas legislações, para que você tenha, por exemplo, o estímulo cada vez maior da participação das mulheres na política, que você tenha grupos subrepresentados sendo beneficiados por políticas públicas, as políticas já são compensatórias, enfim, você tem muitos mecanismos que vêm sendo criados. Se nós pararmos para pensar, Denis, da redemocratização até agora é muito pouco tempo, né? São cerca de 40 anos. Eu sempre defendo Nós somos bebês democráticos. Bebezíssimos. A gente tem aí de 88 para cá. Até então a gente estava discutindo. A Constituição brasileira é de 1988. Exatamente. Eu nasci em 79. Em 85 houve ainda eleições indiretas e aí o presidente eleito indiretamente acaba falecendo, aí assume o vice e aí aquilo também gera uma instabilidade. Então, objetivamente, 40 anos, no processo histórico isso é nada. Nada. São 38 anos. Estamos todos aprendendo juntos. É muito pouco. A gente tem aí, é muito Agora, pouco. o importante, nenhum deputado federal, estadual, governador, presidente, senador, vereador, prefeito, vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente, nenhum deles vem de Vênus, Marte, Júpiter ou Saturno. Todos, sem exceção, são eleitos pelo voto popular. Temos uma abstenção histórica de 30%, 35% dos votantes em todas as esferas e os demais que votam optam por essa escala de poder. Agora, em 2026, teremos eleições para a presidência da República, para governo do Estado, 2 votos para senador da República, 1 voto para deputado federal e 1 voto para deputado estadual. Independente do que nós pensamos, achamos, independente de votarmos ou não, eu particularmente sempre votei, desde 89, todas as eleições. Desde 16 anos. Acho que acertei a maior parte das vezes, cometi alguns erros que não repeti porque eu aprendo rápido, mas o fato é que 1º de janeiro de 2027 em diante teremos presidente, que pode ser o atual ou um novo presidente, vice-presidente, teremos governador ou vice-governador, teremos 2 senadores fluminenses representando o estado do Rio. Repara, teremos governador,
Não dá para falar que ou mesmo ou... Não, Não, teremos não outro... dá. Presidente não dá, governador não dá. Tem como. Não tem como. Tirando a Benedita, todos foram presos, estão caçados, inelegíveis e não tem como. Não tem como. Teremos 513 deputados federais na Câmara dos Deputados, dos quais 46 representando o Estado do Rio de Janeiro, e teremos 70 deputados estaduais compondo a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Gostemos ou não, queiramos ou não. É a oportunidade que nós temos agora, de analisar, de avaliar, de conhecer e votar conscientemente, porque essa é a nossa ferramenta. Lembra que eu falei, nenhum deles vem de outro planeta. Todos eles são eleitos, sufragados pelo voto popular. E nós temos o lastro histórico político dessas pessoas estão aí, né? Porque, por exemplo, a gente tem hoje aí a disputa de quem vai representar junto com o Eduardo Paes aí um apoio político partidário em discussão para o Senado. A gente tem Benedita da Silva, tem Pedro Paulo, né? E acho que vão chegar a uma conclusão pelo candidato ser o Eduardo, acredito eu que vão apaziguar para o Pedro Paulo se lançar candidato ao Senado. Hoje ele é pré-candidato ao Senado Federal. Exato, mas... Melhor deputado federal do Rio de Janeiro, acho que ele se habilitou a isso. Acho que tem tudo para preencher esse quadro, né? E braço direito do Eduardo Paes há muitos anos. E até, com todo respeito, até pela questão mesmo de idade, a questão dinâmica do trabalho, da demanda que é ser um senador hoje. A Benedita é deputada reeleita a hora que ela quiser. Ninguém tira a Benedita do cargo dela, ela escolhe o que ela quer ser. É uma mulher com uma carreira brilhante na política. E é pré-candidato ao Senado também. Exato. Eu acredito num acordo ainda. Mas vamos aguardar. Aqui, a gente acho que virão os dois, hein? Pode ser, mas isso depende. Até porque você tem, Denis, um flanco aí na centro-direita, por conta dessa confusão com o grupo que saiu agora recentemente do governo do Estado, que pode abrir um caminho até para... Porque são 2 vagas para o Senado. São 2 vagas, mas, assim, eu não sei. Só o tempo dirá. Tendenciando aí, vamos botar assim, centro-esquerda, direita, eu acredito que possa chegar à conclusão de um candidato só. Mas, até porque, na Câmara dos Deputados também, o temor da bancada perder uma candidata é muito grande. A gente sabe que a vaga da Benedita, se quiser ser deputada, a vaga, teoricamente, está garantida, né? É só uma articulação política para os grandes lá fazerem. Aqui é só palpite, tá, gente? Aqui é elucubração. Aqui é só a bet. A bet no palpite grátis. A gente vamos encerrando por aqui, né? Vamos. Já passou do tempo. Matheus está ali, olha, já encerrou, inquieto já ali, acabou. Matheus. Eram 10 minutos. Eu falei, pô, Matheus, dá mais um tempo pra gente. Quebra o galho aí, Matheus. Ele liberou gente boa. Bom menino. Marcelo, obrigado, irmão. Te agradeço aí mais uma vez. Obrigado pela companhia aí. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Vou ficar aí algum tempo, né, afastado aqui do programa, mas depois a gente retoma. E tem sido uma experiência fantástica. Denis, como eu tenho aprendido nesses diálogos. Olha o tempo que a gente ficou aqui, quanta troca. Quando a gente encontra pessoas, né, que têm o que falar, têm o que debater, o que apresentar. E, ao longo desses 10 anos, foram sobre praticamente todos os temas: saúde, educação, desenvolvimento econômico, segurança pública, economia criativa, tecnologia, inovação, enfim, desenvolvimento territorial. Então, eu aprendi e continuo aprendendo, como falo, o tempo todo com todos. E aqui tem sido um espaço muito privilegiado para aprender muito. Eu falo, aliás, para finalizar, eu sempre aprendi mais dando aula do que ensinando. Seria uma ilusão da minha parte achar que eu sei mais do que 40, 50, 60, 100 pessoas juntas. Então, aquele conhecimento, e eu sempre mantive esse canal aberto, né, de comunicação, da mesma forma aqui. Eu, como entrevistado, eu aprendi muito com todos os entrevistadores, inclusive com você aqui hoje. Te agradecer demais. Quem agradece sou eu, quem agradece é o povo, todo mundo aqui. Na verdade, essa troca é muito bacana. E é isso, a comunicação é isso, a comunicação faz isso. É muito interessante e é o que me dá prazer em fazer na comunicação. É trocar ideia, entender os pontos de divergência. Eu adoro que as pessoas conquistem a minha opinião, me convençam de outro ponto de vista. Isso é crescimento, né? Isso é crescimento demais. A questão não é estar certo ou estar errado, a questão é ser um ser pensante. Quando você é um ser pensante, ou você vai mostrar a outra pessoa o que está mais correto, não é o que está correto, porque eu acho já isso de uma soberba incrível. O que é
melhor para se fazer naquela hora, naquele momento, onde eu, você, outras pessoas vamos tomar a mesma decisão, ou sim vai haver uma convergência da minha parte, falar, não, realmente, Marcelo, poxa vida, não tinha pensado nisso, vamos fazer dessa forma. E isso é muito interessante, isso faz a construção, valoriza o outro, valoriza você e principalmente valoriza o que vocês estão fazendo, porque quando a gente busca o bem comum, seja do que for, com certeza aquilo vai se sentir mais bem cuidado, mais bem tratado e vai dar fruto. Assim como qualquer plantio, horta, enfim, a natureza ensina isso para a gente. O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. E aí pensando, trazendo para o eleitorês, né, o eleitoralês, né, voto não tem preço. Tem consequência. Viu? Ó, a gente vai terminar. Estou aqui nessa câmera, Matheus. Tá, né? Fechada? Pode cortar para fechar aqui. Olha, termina esse programa com o filósofo Marcelo Verli. Isso é uma brincadeira, gente. Obrigado, Marcelo. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.